Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado, onde se discute a política como ela é. E infelizmente ela está aí dando resultados extremamente negativos para a maioria da população e muito positivos para uma minoria abastada e privilegiada que está ganhando muito dinheiro com a crise, enquanto a maioria do povo brasileiro e também do mundo mal tem o que comer. A insegurança alimentar é uma ameaça e esse presidente da República, né, o Bolsonaro, não faz nada para resolver a situação, até porque mesmo se ele quisesse, ele é incapaz de fazer. Mas o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de ser um sujeito asqueroso e mau. Veja só, tô aqui ó, com o Yahoo Notícias, que publicou uma matéria cujo título é Bolsonaro critica Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo que morreu em maio. Olha só, o Bolsonaro ele é tão cruel, tão perverso, que ele foi falar pro gado lá no cercadinho, onde tem aquelas pessoas escrotas que batem palmas para tudo que ele diz. E aí ele falou o seguinte, olha só, sobre o João Dória, que é o Bolsodória, que é um sujeito também que não vale nada, né? E sobre o Bruno Covas, que já faleceu, que politicamente falando também não era uma pessoa que estava do lado do povo. A verdade é essa, mas é preciso respeitar a memória de quem já se foi. E principalmente quando a pessoa morre com um pouco mais de 40 anos de idade, muito jovem. Mas o Bolsonaro, ele defende tortura, ele defende assassinato, ele acha que as coisas só se resolvem agredindo, xingando e matando. Então não tem nada que esperar de bom desse sujeito. Eu vou colocar um trechinho aqui do que ele falou sobre o Bruno Covas. Fecha São Paulo amanhã. O outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos Maracanã. Esse é o exemplo de Pois é, ele foi ver Palmeiras e Santos no Maracanã porque ele estava já, assim, nos seus últimos dias de vida. Mas o Bolsonaro, ele é um cara... O que a gente pode falar de Bolsonaro? Chamar ele de vagabundo? Chamar ele de, sei lá, de desgraçado? Não sei se tem adjetivos para qualificar esse desqualificado. Humanamente falando, esse Bolsonaro é um satanás, é o demônio. Se é que o demônio merece ser tão desrespeitado assim. E pior do que o Bolsonaro é quem ainda apoia ele. Essa é a realidade nua e crua. Mas qual que é a situação que precisa ser levada em consideração nesses dias turbulentos? É que o Bolsonaro está fraquíssimo. Só que essa fraqueza ela pode ser temporária, porque a burguesia, no desespero, se não tiver ninguém para derrotar o Lula na eleição do ano que vem, eles vão apostar de novo no Bolsonaro, porque é a única liderança que a direita brasileira tem. Aliás, é importante lembrar que Lula e Bolsonaro são os dois políticos que nós temos no Brasil que levam pessoas para as ruas. O Lula leva um pessoal que tem consciência política, que quer um projeto de nação, um projeto de Brasil, e o Bolsonaro leva aquela velha arada que tem dinheiro, mas que são pessoas que odeiam as outras, né? Mas é isso aí. A questão ela vai só piorando. Veja só, nós temos aqui essa fala do Bolsonaro que diz o seguinte, vamos lá. É uma briga para se manter no poder também, para cumprir a missão, que se eu errar um dia, não precisa de processo de impeachment. Eu vou embora. O problema é que o Bolsonaro está errando e muito mesmo. Tá passando a hora dele ir embora, né? Mas vai ser importante o próprio povo enxotar ele da presidência da República. Mas o problema do Bolsonaro não é a verborragia dele, não é esse jeito escroto, né? É preciso bater nessa tecla. O problema do Bolsonaro é a situação econômica do Brasil que ele está proporcionando. O principal problema do país hoje é inflação. Inflação que está corroendo o trabalhador brasileiro, que está com muita dificuldade para comprar coisas básicas como comida, combustível, pagar energia, pagar a conta de água. A vida do povo está muito difícil. A oposição tem que colocar o Bolsonaro no canto da parede, porque ele está pintando e bordando e ele está com pouca resistência, ele está com pouca oposição. É preciso, né, desmoralizar o Bolsonaro no debate econômico, mostrar para a população que Bolsonaro na presidência da República significa comida mais cara, significa gasolina e etanol mais caro, significa gás de cozinha mais caro, significa vida mais difícil. Não tem nada que melhorou nesse governo, mas tem muitas coisas que pioraram.
mas parte da população já começou a perceber. Olha só, tem essa pesquisa aí do Atlas Político, foi divulgada hoje, né? O deputado federal pelo PT do Ceará, José Guimarães, divulgou e diz o seguinte: olha só, Bolsonaro não engana mais ninguém. 54,3% da população acha que o presidente tem envolvimento com atos de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. A CPI da pandemia está abrindo os olhos de muita gente, por isso é importante apoiar essa CPI e que ela, de fato, destrua o Bolsonaro, destrua o bolsonarismo e que a população comece, né, a fazer discussão política baseada no programa econômico, na questão material, ou seja, ter ou não ter dinheiro para o acesso às coisas que são básicas para se viver. Há uma parcela da população que ainda consegue viver razoavelmente bem, essa parcela é minoritária, mas a maioria do povo está passando muita dificuldade. E se nós queremos, de fato, dar um chega para lá no Bolsonaro e no sistema neoliberal, nós temos que mostrar para o povo que a única coisa que importa na luta política é ter ou não ter dinheiro no bolso, e isso falando dessa vida que nós vivemos no sistema capitalista. No sistema capitalista, o que realmente importa é ter emprego e ter dinheiro, e esse dinheiro ter poder de compra, porque também não adianta nada ter dinheiro nesse momento de inflação e esse dinheiro ser insuficiente para comprar as coisas básicas. Então o perigo da inflação está rondando o nosso país e a oposição tem que jogar o Bolsonaro no canto da parede perguntando para ele por que ele deixou a inflação se descontrolar da forma que se descontrolou. Chega de lacração, é hora de ir para ação. O Bolsonaro tem que ser contestado pelos resultados ruins de seu desgoverno. Esse é o caminho, não há outro caminho. Não adianta falar coisas bonitas, defesa de democracia. Tudo bem, a democracia é muito importante. Mas o que está acontecendo? O Bolsonaro está ameaçando, inclusive, dar golpe de Estado ano que vem. Hoje, qualquer pessoa que faz uma análise simples entende que ele não tem condições nenhuma de fazer isso, mas vai saber se amanhã alguns militares meio malucões aí não tentem dar um golpe, tentem fechar o Congresso e fazer a palhaçada aí, que no final das contas vai fazer com que eles peguem uma boa cadeia, porque dessa vez não vai ter anistia não. Então ele já está prevendo a derrota, por isso ele está causando esse tumulto. Mas por que ele está causando esse tumulto? Porque ele não consegue entregar resultado e cria cortina de fumaça. Olha só, o deputado federal Bom Gás, do Partido dos Trabalhadores, ele é líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, ele publicou o seguinte no Twitter, olha só, vou ler aqui a postagem, insisto, precisamos falar sobre a importância dos Correios, ameaçados pela privatização, dos serviços públicos, ameaçados pela PEC 32, a tal da reforma administrativa, da democracia ameaçada pelo distritão. Esse distritão é uma atrocidade. Voto impresso é cortina de fumaça para tirar o foco do que realmente importa. Bom, esses três itens aí, Correios. Se os Correios forem privatizados, o custo, né, das encomendas, das entregas, daquilo que nós compramos, por exemplo, no mercado online, vai aumentar. Aquelas cidades afastadas não vão receber encomendas, né? Então o pessoal não vai ter acesso a esse serviço. Se essa PEC aí 32, que é a reforma administrativa, passar, só vai entrar no serviço público, só vai prestar serviço no governo aquelas pessoas que forem indicadas por político. E às vezes o político vai indicar a amante, vai indicar a sogra, a cunhada, o parente. Não vai ser critério de competência, vai ser critério de indicação. Isso vai causar um estrago muito grande no serviço público, que precisa ser melhorado. Mas se hoje está ruim, caso essa PEC 32 passe, vai ficar 1000 vezes pior. E tem também esse tal de distritão, que nada mais é do que tirar, né, o poder de grupos organizados e de partidos fortes e fazer com que o país seja um país onde a política se pratica sem projeto, ou seja, aquelas pessoas que conseguem ter votos, seja comprando votos ou porque ficam mentindo nas redes sociais ou na televisão, ou porque de alguma forma acabam tendo uma popularidade e são votados, mas o voto vai para a pessoa e não para um projeto. E isso faz com que o país fique travado, né? Então essa história de distritão aí é um perigo e tende a piorar ainda mais a situação que nós vivemos no país no que diz respeito à
representatividade. Então, tem muita coisa a ser debatida aí no Brasil e ficar só na lacração, só dizendo que Bolsonaro... Bom, ele é um fascistoide mesmo, né? Essa é a realidade. Mas nós precisamos avançar no debate, e esse avanço só se dará a partir do momento em que nós priorizarmos aquilo que tem que ser priorizado. O contato corpo a corpo, explicar para a população o que está acontecendo, lutar de fato, né, para atrair as massas para a luta política e fazer com que a gente inverta a situação e faça com que o Estado passe a atuar para melhorar a vida do povo e não somente para melhorar a vida de alguns grupos minoritários da sociedade. É preciso ir além e trazer a população para uma luta materialista, onde se ganhe dinheiro e tenha poder de compra e qualidade de vida. Meus amigos e minhas amigas que chegaram até aqui, se inscreva no canal, deixa aí um comentário com uma crítica, uma sugestão para que a gente possa ir melhorando esse trabalho que estamos realizando aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.